Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entende como a Bíblia ela não entra em contradição em ponto algum? Ela não entra em ponto algum em momento em que você fala que, não, isso aqui está diferente disso aqui e acaba, não. Se Cristo não veio destruir as obras de Satanás, ele não veio fazer nada, a não ser passar férias na terra. O que João disse? Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A manifestação de Jesus Cristo é unicamente para destruir a obra de Satanás, destruir a obra do diabo. E qual foi a obra, amados? Amados, vamos voltar para Gênesis? Gênesis capítulo 3, quando a serpente encontra a mulher. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Amados, olha esse diálogo, como interessante, né? No versículo anterior, a serpente questionou Eva. Eva, mas não disse Deus que você pode comer de todas as árvores? Eva reafirma. Deus realmente disse que a gente pode comer de todas as árvores, mas unicamente da árvore da ciência do bem e do mal, dessa a gente não pode comer. Ela adicionou até o tocar. Cristo não citou isso, mas não pode até tocar. E aí vem a serpente e troca uma palavra da lei. Lembram do versículo 17? Se comeres, certamente morrerás. Vem a serpente, se comeres, certamente não morrerás. Mas ela não foi persuadida à confusão. A vaidade de se tornar igual a Deus tomou conta. E naquele momento a humanidade cai, porque ela come. E quando ela come, dá ao seu marido e ele também come. E quando ambos comem, ambos morrem. E quando nós falamos de morte, estamos falando exclusivamente da separação eterna que o ser humano provoca através do pecado com Deus. Qual que é o primeiro passo, amados, após eles comerem? Eles são expulsos da presença de Deus. Porque o pecado não compactua com nada com Deus. E o inverso também, né? Deus não compactua com o pecado. E naquele momento em que o homem se tornou pecador, ele foi expulso da presença de Deus. Ele morre. E aí que vem o versículo 1. Ele nos dá vida enquanto eu estou morto. Deus que é riquíssimo em misericórdia, porque se não fosse a misericórdia dele, estaríamos nas mesmas condições. Mas lembrando, tá? Qual que é o nosso merecimento normal da terra? Condenação. O nosso mérito total, e esse o ser humano já vem rotulado e etiquetado, é morte. É isso que estamos separados nessa vida. Vem Cristo nos dar uma nova vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse não morre. Não morre. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu viverá. É que eu lembrei de quem guarda a minha palavra. Volta lá. Capítulo 8, versículo 51. É bom ler. É bom ler. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não vê. Amados, Cristo nos convida a uma vida em abundância, como está registrado no capítulo 8 de Romanos. Nos deu vida abundante. Por isso que quando ele olha para Marta e fala, Marta, eu sou a morte e a ressurreição. Eu sou a vida. Você crê nisso? Amados, é isso que vai nos dar a vida, que nos dá acesso ao Pai. É Cristo. Ele é o mediador. Ele é a mangueira. Ele nos conduz até o Pai. É o único capaz de nos conduzir ao Pai. Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso traz condenação, amados. Não crer no nome de Jesus Cristo. E já falamos. Não é só crer, amados. Porque acreditar que esse homem apareceu aí do nada e fez milagre está registrado. E muitas pessoas creem nisso. Mas crer que ele te atraiu no corpo dele, é bom lembrar e ler, amado. João capítulo 12, versículo 32. Como que ele me deu vida? Como que eu morri para o pecado? Como que eu fui ressuscitado com Cristo? Se deu início, amado, no versos 32 do capítulo 12. O que Jesus disse? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Tudo se deu início a isso. 33. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Cristo predisse a forma com que ele morreria, sendo erguido da terra, mas não sozinho. Mas esse verso 32, ele sempre será a chave de tudo.
Cristo nos atrai no seu corpo para que agora ele me dê vida, para que agora eu morra com ele, para que agora eu fosse ressuscitado com ele. É a ordem, amados. A ordem sim é importante. Nós primeiro cremos na nossa atração no corpo de Cristo. Quando Cristo nos atraiu, nós fomos pregados juntamente com Cristo, crucificados juntamente com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ali Paulo faz uma afirmação, amados, vocês já sabem, tá? E sabendo isto, o que Paulo disse? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então nós fomos crucificados com Cristo, para agora sermos mortos. Versículo 7. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu com Cristo, amados, naquela cruz está justificado. Justificação o que é? Libertos de uma vez por todas. Fomos, pois, sepultado com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de Em vida. vida nova, amados. É a mesma coisa que diz Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo. O que diz lá, irmão Benedito? Lê, por favor. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aleluia por isso, amados. Olha os 5 passos. Fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados. É o que fala Efésios. E nos ressuscitou juntamente com ele. Vocês entenderam, amados, que todos os verbos estão no plural? Vamos fazer uma análise bíblica simples. Simples. E fomos crucificados com ele, fomos sepultados com ele, fomos ressuscitados com ele. Mas Cristo não morre sozinho naquela cruz, mesmo porque ele tinha uma incapacidade de morrer. Se ele não tinha o pecado, logo ele não podia morrer. Não podia morrer. Pastor Ivaldo sempre lembrava a gente disso, né, amados? Se a gente não tivesse sido atraído no corpo dele, estaria pregado até hoje lá na cruz. E certamente estaria. Vivinho. Sabe por quê, amados? Porque o meu pecado matou a Cristo. O nosso pecado. E graças a Deus, amados, que eu fui atraído naquele corpo, porque não tinha outra maneira de eu ser resgatado dessa maneira, vã maneira de viver. O que fala agora Romanos capítulo 8, versículo 1? Ó, comparem com João 3,18, qual nós lemos. Então, aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. E os que creem? Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo unicamente o Espírito. Amados, olha como é o contraste, né? Da morte e da vida. Antes, não cria, estava incrédulo e vivia na iniquidade, na ofensa, vivia ainda na morte e já estava condenado. Acontece que já chegaremos lá condenados ou já chegaremos lá justificados. Lá não tem outro meio termo, amados. Ou eu já chegarei lá fora de Cristo, consequentemente condenado, consequentemente o meu lugar de direito, que já era ser separado eternamente de Deus, só vai ser ali um basta, né? E ali iniciar a eternidade. Ou eu já chegarei lá em Cristo Jesus. E aí é o que eu falo no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 8. Se eu estou em Cristo Jesus, ou seja, a condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, amados, acorda. Olha como Paulo está chamando a atenção, né? Pelo que diz, acorde dentre os mortos, que ele está falando, amados, todos nós estamos mortos fora de Cristo. E alguns estão dormindo, não percebendo a luz do evangelho. E aí ele nos convida a despertar. Acorda. Acordou, agora toma atitude, levanta.